Então, para quem chegou aqui no vídeo, a partir do vídeo que eu mostro sobre a compilação usando o QAU, né, a compilação do Clipper usando o QAU, esse vídeo ele vai ter uma abordagem um pouco mais avançada, por assim dizer, tá? Porque ele busca responder algumas questões. Primeiro, para deixar claro, o QAU ele usa o procedimento padrão do Clipper para realizar a compilação da firmware, então não necessariamente eu precisaria do QAU para fazer isso, poderia usar diretamente o Clipper, tá? Só porque uma questão de tutorial, uma questão de continuidade, eu permaneci lá no QAU. E o segundo ponto que a gente precisa resolver, por assim dizer, é realizar a compilação da firmware para dispositivos que a gente não consegue instruções fáceis, seja no GitHub, seja na internet, né? Por assim dizer. Então, o meu objetivo é isso. Mas, como ele é um tutorial um pouco mais avançado, a gente vai começar não mais usando o QAU, e sim diretamente o Clipper para compilar a firmware, tá? Então, eu estou aqui dentro da pasta de installation do Clipper. Então, a gente vai usar duas funções básicas, tá? A primeira é o make menu config e a segunda é o make. O make menu config, basicamente, ele vai permitir que eu abra aquela janela de configuração. Eu copiei aqui, tá? Então, eu estou mudando o diretório para a pasta padrão do Clipper e estou executando o make menu config. Então, tá aí, tá? Então, já está até salvo a última configuração que eu fiz, baseado lá na Rob Nano V1.2, ok? Como eu falei com vocês, é muito difícil, com exceção da MKS, é muito difícil você encontrar de outras marcas assim dentro do GitHub da própria empresa, explicando, ok? Então, qual é a solução? A solução encontrada é vocês entrarem aqui, ó, dentro do arquivo de configuração do Clipper. O Marlin também tem uma pasta de templates de configuração, e buscar se a placa controladora de vocês está aqui dentro, ok? Então, isso é essencial. Eu vou dar dois exemplos, tá? Um exemplo da SKR 1.4 e outro exemplo da Creality V4.2.7, que eu acho que são as duas placas aí mais comuns aí, ó. A SKR fez muito sucesso aí há cerca de 2 anos atrás, né? Muita gente comprava SKR 1.4 e a Creality V4.2.7 basicamente a placa padrão hoje da Ender, né? Da Ender 3 aí. Então, só para iniciar, eu vou iniciar pela SKR 1.4, ok? Então, o objetivo aqui é basicamente compilar firmware, tá? No caso da SKR 1.4, ele tem essas 3 primeiras linhas aqui com um comentário e dizendo como eu usar esse arquivo de configuração. Então, eu preciso compilar essa firmware para LPC 1768, caso eu tenha 1.4 padrão, ou LPC 1769, caso eu tenha a SKR 1.4 Turbo. Então, eu vou lá no meu Clipper Firmware Configuration, vou procurar o microcontrolador LPC, que é a Smooth Board, e vou definir qual dos dois eu quero, tá? Vai deixar marcada essa opção Target Board use Smooth Air Bootloader, beleza? E a interface de comunicação, pelo menos nas SKR que eu usei, é via USB, ok? Então, basicamente é isso. Ele não pede naquelas configurações avançadas de qual velocidade, baud rate, nada disso. Então, eu vou dar um kit. Ele vai perguntar se eu quero salvar. Eu vou digitar yes. Então, lá no QAU, ele já automaticamente iniciava o processo de compilação, tá? Aqui, ele não faz isso. Se a gente pegar aqui no documento, ele manda dar um make, ok? Que é para fazer a compilação em si. Eu, antes de dar o make, eu uso um make clean para limpar qualquer resquício de compilação anterior que eu tivesse lá dentro do Clipper, e agora sim eu dou um make. E ele vai fazer aquele mesmo procedimento que o QAU fez lá, só que o QAU, assim que você fecha aquela janela, ele já começa a fazer esse procedimento automaticamente. Da mesma forma, ele vai gerar um clipper.bin, né? Nessa pasta de configuração, a gente vai lá buscar via win scp, tá aqui, ó.
clipper.bin gerado, ok? Então, é isso. Basicamente, né? A diferença é que, de vez de usar o KeeAU, eu estou usando direto o clipper make config. Vou deletar esses bins e elfs aqui. Olha lá. Quando eu dou o make clean, ó, ele apaga qualquer resquício, tá, de saída, ok? Então, por isso que é importante, para não deixar nenhum resquício de compilação das firmwares passadas, antes de fazer um make, vocês deem um make clean, ok? Então, ele limpa aí completamente esses arquivos de configuração. Agora eu vou mostrar da Creality, a placa da Creality aqui. Então, a gente vai abrir aqui, ó. Creality V4.2.7. Então, a gente vai seguir exatamente o que ele fala. Esse aqui já tem mais configurações, ó. This file contém o arquivo de pino. Então, ele pede para escolher STM32F103. Tem que ficar atento porque tem algumas revisões aí, algumas empresas que, por conta da falta de chip, mudaram, tá, o chip padrão. Beleza? Mas assim, em tese, todas as Creality V4.2.7 possuem STM32F103. Então, mesmo procedimento. Eu vou abrir um make menu conf, ok? Sempre deixa marcada essa opção de Add Extra Low Level Configuration. Ele pede para STM. Olha lá. STM32F1. Aqui ele pede para mudar para PA9, PB11, PB10. Caso você queira usar o serial. Caso você queira usar o USB, PA11 e PA12. Eu vou usar o USB mesmo. E o bootloader ele fala que tem que ser 28 kbps. Feita essa configuração, eu vou mais uma vez dar kit, save, make clean, por segurança para limpar sempre os resquícios de compilação anterior, e depois um make. Finalizado o processo, a gente acessando aqui a pasta Alt, clipper.bin está aqui. Como eu falei no vídeo anterior e vou reforçar agora, a gente vai precisar verificar como a fabricante indica, né, para fazer. Alguns tem que renomear, igual na Rob Nano, outros aqui vai virar firmware.bin, outros falam para colocar qualquer nome, desde que não tenha nenhum outro arquivo no cartão. Enfim, esse procedimento aí vai depender da sua placa, tá? Mas com esses arquivos de configuração, você já te permite aí fazer esse flash, essa configuração para diversas placas aí que vocês tiverem acesso, tá certo?